Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à plataforma Teams para mais um encontro da nossa disciplina de sistemas elétricos. Na aula de hoje, nós vamos estudar circuito de potência e circuito de comando. Os tópicos que nós vamos estar vendo dentro dessa base tecnológica de hoje são esses. Deixa eu colocar o meu laser aqui. Circuitos em comandos elétricos, simbologia de comandos elétricos, simbologia para numeração de contatos, associação de contatos, contato de selo, intertravamento de contatores, ligação condicionada e proteção do circuito. Em comandos elétricos, existem dois tipos de circuitos, o de potência ou carga e o de comando. O circuito de potência, onde circula a corrente que alimenta a carga, normalmente uma corrente alta, tá? É constituído pelas proteções da carga que será alimentada pelo circuito e o dispositivo que liga e desliga. O circuito de comando, onde circula a corrente que alimenta somente os componentes como contatores, relés e temporizadores do circuito, normalmente é onde passa uma corrente baixa. Ele é responsável pela lógica de funcionamento da carga, ou seja, quando ela liga, quando ela desliga, quando troca de tipo de ligação, no caso de motores, né? Por isso, chamado circuito de comando. Aqui nós vamos ver as várias simbologias de comandos elétricos. Para a interpretação dos diagramas elétricos de comandos, é utilizada uma simbologia que representa cada componente com seus contatos e terminais de conexão com a rede elétrica. Bom, a simbologia gráfica que nós vamos ver, né, vocês vão ver, né, vão ser sempre essas, ó. Tá bem pequenininho, né, mas se vocês derem um zoom, ó, botoeira normalmente aberta. Aqui, ó, botoeira normalmente fechada. Vocês percebem a diferença aqui, né? Tá aberto e aqui que tá fechado, né? Contatos tripolares normalmente aberto. Por exemplo, aqui um contator, tá? Relé térmico, motor trifásico, tá? Transformador trifásico, disjuntor termomagnético, disjuntor magnético, dá para ver a diferença, né? Acionamento temporizado, acionamento magnético, exemplo de um contator, fusível, né, um cartuchinho, né? Lâmpada ou uma sinalização de LED, contato normalmente fechado e contato normalmente aberto, tá? Pessoal, no slide anterior, nós vimos a simbologia gráfica, tá? Nesse slide, nós vamos estar vendo a simbologia literal, ou seja, é uma simbologia composta de letras, tá? Então, nós vamos usar
esses símbolos em letras, né, para esses componentes daqui. E aqui eu dou exemplos dos componentes. Então, a letra F, né, é utilizada para dispositivos de proteção, que pode representar fusíveis, para-raios, disparadores, relés. A letra H, ela é utilizada para dispositivos de sinalização, por exemplo, indicadores acústicos e ópticos. A letra K, para contatores, que podem ser os contatores de potência e auxiliares. A letra M, motores, é sempre motores, tá? Então, a letra Q, dispositivos de manobra para circuitos de potência, como disjuntores, seccionadores, interruptores. A letra S, dispositivos de manobra seletores dispositivos de manobra e seletores auxiliares. Então, exemplos: dispositivos e botões de comando e de posição fim de curso e seletores. A letra T, transformadores. Transformadores de distribuição, transformadores de potência, transformadores de potencial, transformadores de corrente e autotransformadores. Beleza? Show? Então, nós vimos que tem a simbologia gráfica no slide anterior, né? E agora a simbologia literal, que é composta de letras. Vamos ver agora a simbologia para a numeração de contatos. A numeração dos contatos, que representam os terminais de força, né? Que são os contatos de potência, onde é importante vocês sempre saberem que é onde passa a alta tensão, tá? Nós temos as simbologias, né? 1, 3 e 5. Essas numerações, elas são utilizadas para circuito de entrada, tá? Da fonte. As simbologias que levam os números 2, 4 e 6 são os circuitos de saída, né? Carga. A numeração dos contatos auxiliares, nós vamos, que é importante também colocar, vocês sempre lembrarem que aqui é onde passa baixa tensão, né? A numeração 1 e 2, contato normalmente fechado, sendo o 1 a entrada e o 2 a saída. A numeração, a simbologia através da numeração 3 e 4 é contato normalmente aberto, sendo o 3 a entrada e o 4 a saída. A numeração de relés e contatores, né, também baixa tensão, a gente utiliza a simbologia A1 e A2 nos terminais da bobina, tá? Então, nós vimos a simbologia gráfica, vimos a simbologia, né, através de letras, e nós estamos vendo a simbologia através de numeração, tá? Agora, olha, prestem atenção. Numeração de contatos auxiliares de contatores, né? Então, como é que é feita? Quando contar, numeração é sempre composto de 2 dígitos, tá? Então, numeração de contatos auxiliares de contatores. Então, por exemplo, aqui, é o nosso contator completo. Aqui é o outro, tá? Então, sempre que aqui, é a bobina do contator, tá?
E aqui também é bobina do contator. Então, aqui nós temos um contator, aqui nós temos outro. Ele é composto de uma bobina, é composto de contatos de potência e contatos auxiliares. Os contatos de potência só tem um algarismo, ó, 1, 3 e 5. Esses são os contatos de potência. 2, 4 e 6. Os contatos com 2 algarismos são os contatos auxiliares. Ó, 13, 21, 14, 22, tá? Aqui, ó, só tem contato auxiliar. Então, a gente já pode dizer que esse contator tem a bobina, tem os contatos de potência, né, que são esses primeiros aqui, e tem os contatos auxiliares. Esse daqui, nós temos a bobina e nós só temos contatos auxiliares. Observe que todos só tem 2 dígitos, tá? Então, o primeiro dígito indica o número do contato da esquerda para a direita no contador. Então, aqui, ó, 1, 2, se tivesse mais um aqui, seria 3, tá? O segundo dígito indica se o contato é do tipo NF, normalmente fechado. Aí a gente tem que adotar as simbologias de numeração 1 e 2, ou normalmente aberto. Nesse caso, ó, o segundo dígito aqui é 3. 3 está dizendo que ele é o quê? Normalmente aberto. E embaixo, 4, normalmente aberto. Então, aqui é entrada e saída, tá? Aqui, ó, o segundo dígito está dizendo que é 1. O 1 é normalmente fechado. E o segundo dígito aqui está dizendo que é 2. Então, aqui, esse contato auxiliar é normalmente fechado, tá? Entrada e saída, beleza? E assim por diante. Vamos pegar esse daqui do meio, ó. Ó, de novo, o primeiro número indica o contato, o número do contato. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Se tivesse mais um aqui, seria 7. E o segundo número é se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, vamos pegar esse aqui. 3, ele é um contato normalmente aberto, tá? Entrada e saída, beleza? Então, aqui são os exemplos que eu acabei de dar para vocês, né? Com relação à parte da simbologia, nesse exemplo número 1, a numeração de um contator de potência de 2 contatos, né? Auxiliares, sendo um normalmente fechado e um normalmente aberto. Então, eu tenho 2 contatos com 2 dígitos, então eles são auxiliares, tá? E aqui, pela numeração, a gente identifica que esse é normalmente aberto e esse aqui é normalmente fechado, tá? E esse exemplo daqui, né, é uma numeração de um contator auxiliar, né, porque ele só tem contator auxiliar. Aqui ainda nós temos de potência, né? Nós temos contato de potência com 2 auxiliares. Aqui não, aqui é só auxiliar. Com 4 contatos normalmente aberto e 2 normalmente fechado. Vamos ver quem é normalmente fechado. Qual o final que é 1 e 2? 1 e 1, né? Então, esses dois aqui tem final 1. E aqui 2 e 2, então, esses aqui são os normalmente fechados. E os demais, 3, 3, 3 e 4, são normalmente abertos. Beleza? Show? Legal, vem comigo. Nós vamos ver agora as associações de contatos, como elas podem ser, tá? Então, a associação de contatos, elas podem ser do tipo série e do tipo paralelo. Sempre a figurinha que precede a outra, né, essa precede essa. Esse aqui é sempre o estado aberto, tá? Ou seja, desligado, tá? Sempre aberto, desligado.
Então, na associação de contatos em série, observe, eu tenho aqui um contato ligado ao outro. Então, estão ligados na sequência final de um com o início do outro, tá? Então, aqui, ó, eles estão abertos, estão ligados um na sequência do outro, e essa condição agora é com eles fechados, ó. Então, aqui eu tenho a fase, aqui pode ser uma outra fase ou um neutro, tá? Ó, aqui, por exemplo, tem fase, neutro, tá? Então, a corrente vem aqui, como tá fechado, ela vai fluir e vai energizar essa bobina, tá? Agora, com a ligação em série, se eu abrir, né, um contato, apenas um, né? O que vai acontecer? A energia vai deixar de percorrer, porque ela só tem um caminho, tá? Então, na associação em série, a corrente só tem um caminho. Então, se eu abrir qualquer um dos dois contatos, a corrente não vai fluir para a bobina, tá? Então, eu sempre tenho que estar com os dois contatos fechados. Agora, na associação em paralelo, né, a gente tem lá a fase neutra, né, temos esse contato e esse contato, e eles estão ligados, né, início com início, né, final com final do outro. Então, eu dei um outro tipo de associação para esses contatos. Essa associação aqui se chama paralelo. Então, aqui nós temos uma associação em paralelo, início com início, final com final, energizando aqui essa bobina. Então, o que que acontece? A corrente vem aqui na fase, chega aqui, ela se divide. Uma parte desce por esse contato e a outra parte vem para cá e desce por ele, tá? Então, é uma associação em paralelo. Se eu fechar os contatos, né, a corrente vai fluir daqui e vai energizar a bobina. A corrente que vai chegar aqui, né, com eles, os dois fechados, vai ser igual a daqui, beleza? Agora, se eu abrir um contato, vamos supor, esse contato eu abri, tá? A corrente ainda vai chegar por aqui, vai chegar aqui, não vai atravessar, mas vai chegar aqui e vai vir, ó, e vai fluir. Então, eu consigo ter corrente passando aqui, né, com apenas um dos dois contatos aberto não, fechado, tá? Então, na associação em paralelo, né, para poder passar corrente aqui na bobina, eu preciso dos dois fechados ou de apenas um. Agora, no série, eu preciso dos dois contatos fechados, tá? Porque aqui eu só tenho um caminho para corrente. Aqui eu tenho dois caminhos para corrente, para cá ou para cá. Beleza? Show? Vamos ver agora o contato de selo, tá? Aqui, ó, a letra S, na tabelinha que nós vimos anteriormente, da simbologia, significa dispositivo de manobra, né? Os seletores auxiliares. Então, aqui eu tenho o dispositivo de manobra, S0, aqui o S1. Esse E daqui, na verdade, não é um E. Talvez na hora deles fazerem a figura no livro, eles tenham colocado para facilitar, mas na verdade é um símbolo que é assim, um U, não é grudado esse tracinho aqui, ele é mais para frente e tem um tracinho aqui no meio, tá?
Então, isso aqui, na verdade, significa um botão, tá? E aqui, sistema de botoeira, tá? Então, aqui tá fechado, aqui tá aberto, tá? Aqui, esse K é o contator. E para cá, vai ficar a bobina que vai ser energizada. Então, né, o que tem que ser feito, né? A gente coloca o dedo nesse botão, fecha esse circuito. Uma vez que esse circuito aqui é fechado, aqui já tá. Então, a corrente vem para cá e energiza a bobina, tá? Aí, aqui fecha, tá? Quando fecha aqui também, tá? Então, se por acaso, na verdade, esses botões, né, eles são com retorno automático, tá? Então, depois que energizou a bobina, esse aqui abrindo não vai ter problema, porque aqui vai estar fechado e a corrente vai fluir por aqui, alimentando, porque é uma ligação em paralelo, tá? Lembra? Os dois estão lado a lado, né? Início com início, final com final, tá? Então, o contato de selo é sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira. Então, essa finalidade, né, do contato de selo, tá? Uma vez que o operador tenha tirado o dedo daqui, né? Como eu falei para vocês, né? Esses botões são com retorno automático. Agora, né? Geralmente, mesmo aqui sendo aberto, né? Esse aqui já está fechado. Então, a corrente que inicialmente veio por aqui, quando eu fechei, e energizou, uma vez que energizou, se aqui abrir, eu vou ficar com a corrente fluindo por aqui. Beleza, pessoal? Show? Legal. Bom, nós vamos ver agora como é que acontece o intertravamento de contatores, tá? Deixa eu colocar o meu laser, toda vez que muda, tem que botar o laser de novo. Então, eu tenho aqui a bobina do contator K1 e do contator K2, tá? Observe como é que é feito esse intertravamento, né? Observe que aqui está a bobina do K2 e aqui está o contato auxiliar do K2, tá? Cruzado, tá? Aqui está a bobina do K1 e aqui está o contato auxiliar dele, tá? Então, se aqui estiver energizado, né? O que acontece? Esse contato auxiliar dele, que é o K1, abre, impedindo que K2 entre, tá? E por isso que é o intertravamento. Se K2 estiver energizado, esse contato auxiliar dele aqui vai abrir, impedindo que K1 entre, beleza? Então, vamos ler aqui. Processo de ligação entre os contatos auxiliares de vários dispositivos, tá? Então, aqui são os contatos auxiliares, pelo qual as posições de operação desses dispositivos são dependentes uma das outras. Então, uma depende da outra, tá? Se não estiver funcionando, outra está aberta impedindo o outro e vice-versa. Através do intertravamento, evita-se a ligação de certos dispositivos antes que os outros permitam essa ligação. Então, o intertravamento é muito importante, tá bom? Ligação condicionada. Pessoal, diferentemente do slide anterior, do intertravamento, na ligação condicionada, né,
os contatos estão normalmente abertos, tá? Então, na outra, vocês lembram que os contatos já estavam fechados. Então, aqui não, os contatos estão normalmente abertos. Então, aqui, ó, não está desenhado, mas eu tenho, né, o K2 aqui, tá? Uma bobina K2, né? Então, a partir do momento que ela tiver acionada, é ao contrário, se o auxiliar está aberto, quando ela estiver acionada, energizada, ela vai fechar, tá? Ela vai fechar e vai permitir, né, a entrada de K1, tá? No anterior, né, ou era um ou era o outro, né? Aqui não, aqui na hora que eu energizar um, eu energizo o outro. Então, está condicionada, tá? Então, os contatos sempre normalmente abertos, diferente do outro, que são normalmente fechados. Acionei, né, energizei, né, a bobina K2, K2 aqui fecha e permite a entrada de K1, beleza? Então, vamos ler aqui. Um contato normalmente aberto do contato K2, antes do contator K1. Significa que K1 pode ser operado apenas quando K2 estiver fechado, tá? Assim, condiciona-se o funcionamento do contator K1 ao contator K2, tá? Então, ambos vão ter o funcionamento condicionado, beleza, pessoal? Então, quando K2, que não está desenhado aqui, estiver energizado, fecha aqui o contato auxiliar e liga, aciona, energiza o K2. A bobina K2 não, K1, tá? Então, o funcionamento do contator K1 e K2 estão, né, condicionados, beleza? Então, proteção do circuito. Vamos colocar meu laser aqui, né? Ó, aqui eu tenho um F2, tá? Aqui é um contato auxiliar, né? F2. Então, tem um circuito de potência onde vai ter um relé, né? O relé térmico, ele tem onda quadrada, tá vendo? Esse aqui é o contato auxiliar do relé térmico. Então, ele está sempre ligado em série com a bobina do contator, né? Ou melhor, está sempre ligado em série com o contator, né? Aqui é o exemplo de uma bobina, K1. Então, sempre que o relé atuar, né? Essa proteção aqui, esse contato auxiliar vai abrir e vai impedir que passe a corrente, tá? Os contatos auxiliares dos relés de proteção contra a sobrecarga, por exemplo, e as botoeiras de desligamento devem estar sempre em série. Então, é uma condição para a proteção do circuito, né? É que os contatos, né, dos auxiliares dos relés de proteção contra a sobrecarga, né, devem estar sempre em série, tá? Beleza, pessoal? Show? Legal. Bom, nós vamos ver agora exemplos de circuitos de potência e de circuitos de comando. Como é que é a representação, tá? Deixa eu colocar o meu laser. Então, aqui nós temos, né, um circuito com 3 fases, RST, nós temos os fusíveis, 3 fusíveis, a representação gráfica do fusível. Nós temos as entradas 1, 3, 5 e as saídas 2, 4 e 6. Nós temos a letra F1 representando os fusíveis, tá? Aqui, nesse Q1, né, nós temos o disjuntor. Isso aqui tudo é um disjuntor, tá? Aqui
é a proteção magnética, esse quadrado com uma cruz no meio, e aqui a proteção térmica com essas ondas quadradas, tá? Aqui nós temos K1. K1 são os contatos de potência, né, do contator, tá? Com as suas entradas e saídas. Entradas 1, 3, 5 e saídas 2, 4, 6, beleza? Aqui nós temos, em F2, né, a representação do relé térmico. Então, o F2 é o relé térmico, a onda quadrada, né? E as suas entradas 1, 3, 5 e saídas 2, 4, 6. Né? E aqui nós temos a ligação do motor trifásico, né? Fase 1, 2 e 3, tá? Então, aqui é um circuito de potência, lembrando que no circuito de potência nós temos correntes altas, tá? Aqui nós temos o exemplo do circuito de comando, tá? Então, aqui no circuito de comando, nós temos duas fases, né? Fase, os dois fusíveis, né? F3 são os fusíveis, né? Diferente desses daqui, tá? De novo, aqui nós temos agora um Q2, tá? Que é um disjuntor, também com, né, a proteção magnética e aqui com a proteção térmica, ondinha quadrada, né? Na sequência, nós temos o F2, que é o contato auxiliar desse relé térmico, tá? Olha aqui a ondinha quadrada, a entrada 95, saída 96, tá? E aqui nós temos as botoeiras na condição normalmente fechada e na condição normalmente aberta, tá? Com a representação 1, 2 e 3, 4, mostrando se é normalmente fechada e normalmente aberta. E aí, já conseguiu? E aqui nós temos, né, o selo, né, o K1, né? E temos aqui, né, um contator, né? A bobina do contator, né? E sua representação A1 e A2, tá? Lembrando que aqui as correntes são baixas, tá? E sempre que o relé F2 acionar, o seu contato auxiliar, ele vai abrir, beleza, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo, né, em circuito de potência, circuito de comando, de todas as simbologias que a gente estudou na aula de hoje, beleza? E assim a gente fecha mais uma base tecnológica, né? Esse conteúdo que é muito importante e muito interessante, né? Prazeroso de se estudar. Agradeço a atenção de vocês e o comprometimento, né, com a nossa disciplina e o conteúdo que está sendo disseminado. Até a próxima, pessoal. Se cuidem.